Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa semana de Humanidade Aumentada. Hoje nós estamos aqui, sexta-feira, para conversar com o Capitão Roncaglio. Vamos falar sobre negociação e persuasão. O Otávio, que está aí junto com a gente, ele é o atual comandante da equipe de negociação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Paraná, o BOP. Queria pedir para vocês que estão assistindo a gente irem se apresentando aí no chat. Pode colocar aí seu nome, sua cidade, a função ou a sua profissão, o que você desempenha na empresa em que você trabalha. A gente gosta muito, isso facilita muito a nossa conexão, a nossa conversa aqui pelo chat. Queria, então, puxar esse tema, que é negociação e persuasão, né? Aqui na Slash, para quem não conhece a Slash é uma EdTech, uma plataforma de educação da PUC do Paraná, que trabalha aí com as soft skills, que são essas habilidades humanas e comportamentais que nos diferenciam das máquinas, né? A gente trabalha aí com uma trilha de cursos chamada Eu Não Robô, fazendo justamente essa brincadeira aí com o nome do filme, mas que tenta trabalhar essas habilidades que a gente acredita que não serão substituídas por máquinas, que são as habilidades humanas. E entre essas habilidades humanas, nós temos duas habilidades que trabalham aí em conjunto, que são a negociação e a persuasão. Essas duas habilidades, elas estão presentes no nosso dia a dia, todos os dias. Seja em negociações de venda, seja em negociações de ideia, como que a gente apresenta os nossos projetos, defende os nossos projetos no ambiente de trabalho ou na vida, né? E para isso a gente vai conversar então com o Capitão Roncaglio, que atua aí no mercado como policial militar, como comandante aí negociando diversas situações no dia a dia e vai contar um pouco para a gente como que essa habilidade está tão presente no dia a dia. Capitão, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aí na nossa Semana de Humanidade Aumentada. Obrigada por se colocar à disposição para conversar com a gente, mesmo num momento em que a gente está aí praticando o distanciamento, né? Queria que você se apresentasse um pouco para a gente, contasse como que é a sua rotina, como que você desempenha essas duas habilidades aí no seu dia a dia, quais são as suas responsabilidades hoje em dia. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui, mais uma vez batendo um papo com o pessoal da Slash. Para mim é uma grande honra mesmo. Me chamo Otávio Lúcio Roncaglio, estou na Polícia Militar já há 20 anos e desde 2008 eu milito nessa área de negociação em crises. Então eu fiz um curso nessa área em 2008 e de lá para cá milito nessa área. Efetivamente na equipe de negociação do BOP desde 2013. Então a gente tem uma experiência aí um pouquinho grande nessa área. Negociação e persuasão são duas coisas que caminham junto. Eu acho bacana a gente já quebrar um mito já de cara. Muitas pessoas pensam que persuasão é uma forma de manipulação, mas na verdade a gente encara a persuasão como um direcionamento, né? Dar o caminho, e no nosso caso que a gente trabalha com ocorrências críticas, e eu já explico melhor, dar realmente o norte para aquela pessoa que se encontra numa situação difícil. Muito legal, muito bom. Gente, queria esclarecer para vocês que esse vídeo, esse conteúdo, ele está sendo gravado porque o Capitão Roncaglio aí tem uma rotina bem peculiar, né? Muitos imprevistos podem acontecer no dia de um policial militar. Então a gente está gravando esse conteúdo para garantir que ele chegue até vocês e que ele aconteça. Capitão, queria reforçar para o pessoal no chat que pode mandar perguntas enquanto esse vídeo está acontecendo, e aí a gente organiza todas essas dúvidas depois e marca um próximo bate-papo para a gente tirar possíveis dúvidas do pessoal que possam surgir aí no chat. Queria começar, então, com uma pergunta que acho que é curiosidade de muita gente, mas que eu acho que vai facilitar para a gente entender o que é, de fato, uma negociação, né? Queria entender do senhor quais foram as situações mais desafiadoras que você já enfrentou nessa posição de negociador. Então vamos lá. A gente trabalha com situações críticas, nós chamamos de crises. Uma crise policial é aquela que envolve o risco iminente à vida.
né? Ou, de outra forma, dizendo que pessoas correm risco de morrer durante uma situação crítica. Então, para exemplificar, são situações de sequestros, pessoas tomadas reféns, suicidas, rebeliões em presídios de forma geral, com tomada de reféns. Então, essas são as situações que a gente trabalha, que a gente opera. E a gente negocia com a pessoa que dá causa para esse evento, que nós chamamos tecnicamente de causador de evento crítico. Então, se eu falar a sigla SEC daqui um pouco, é porque eu estou me referindo a essa pessoa que dá causa a uma crise. E todas elas são tensas, né? É difícil dizer uma situação menos difícil ou uma situação mais difícil, porque existe realmente o risco de pessoas morrerem. Mas dá para a gente elencar algumas, sim. Eu uso como exemplo, para mim, de forma muito pessoal, uma situação já uns 4 anos atrás, em que um rapaz, usuário de droga, havia brigado com a esposa, porque já estava consumindo os itens da sua própria casa para trocar por droga e pagar dívidas, enfim. E naquele dia, pela manhã, era um sábado ou domingo, eu lembro que era final de semana, ele chegou em casa e a esposa dele brigou com ele e mandou ele embora. Eles tinham um filhinho pequeno, com menos de 1 ano. E para se vingar da esposa ou para tentar feri-la de alguma maneira, ele pegou esse bebê, com menos de 1 ano de vida, foi à sacada da casa e ameaçava soltá-lo para atingir a esposa. Quando a gente chegou, a cena que a gente encontrou foi essa, aquele rapaz numa situação psicológica completamente mudada, com uma criança no colo, ele ameaçava jogar essa criança caso a esposa não aceitasse ele de volta. E para mim pesou bastante, porque aquela criança, aquele menino, tinha o mesmo nome do meu filho mais novo, que tinha mais ou menos a mesma idade que aquela criança. Então, quando eu tinha que falar com ele, citar o nome daquela criança, eu lembrava do meu filho em casa. Então, foi uma situação bastante tensa para nós. Graças a Deus, ao término de tudo, ele resolveu colocar o filho no berço e decidiu sair de maneira bem tranquila, saiu íntegro, ileso, graças a Deus. Mas foi uma situação assim que talvez não tenha envolvido um aparato grande, uma repercussão grande de mídia, tudo, mas para mim ali foi bastante pesado em virtude disso. Muito bom, isso traz, obrigada por compartilhar, né? Isso traz para mim uma questão muito importante. A gente fala aqui na Slash de 10 habilidades, né, humanas, e uma delas é a inteligência emocional, que anda em conjunto com a tomada de decisão. Aí queria puxar para você, o que você acha na sua experiência de negociador? Inteligência emocional é um fator principal, primordial para a gente conseguir fazer uma tomada de decisão e uma negociação em segurança? Claro que sim. Com relação à tomada de decisão numa crise, isso não cabe ao negociador. O negociador, ele é o elo ali do causador com o mundo externo. Ele se comunica com o mundo externo através do policial que está em contato com ele. A decisão, ela é tomada por uma pessoa que nós chamamos de gerente da crise. Essa pessoa, assim, avaliando diversos critérios e, logicamente, com o aparato técnico ali que a gente dá para essa pessoa, ele decide sobre as ações ou não. O negociador não decide sobre as ações. Mas é lógico que ele decide de que forma que ele vai falar, como que ele aborda um assunto, como que ele evita outro assunto, né? E, com certeza, a inteligência emocional ela está intimamente ligada à nossa missão ali, né? Eu gosto de dizer que uma resposta rápida é diferente do raciocínio lógico. O negociador ele precisa raciocinar logicamente e, querendo ou não, responder de forma rápida, mas não simplesmente dar uma resposta para aquela pessoa, porque muitas vezes, né, nesse anseio de responder rápido, alguma coisa errada acaba saindo, né? Sim, com certeza. E aí, olhando para esses diversos aspectos, né, que envolvem aí um processo de negociação, que pontos a gente pode observar na outra parte que podem nos beneficiar em uma negociação? Poxa vida, na verdade, a negociação ela se baseia na contrapartida do outro. A negociação ela só existe se as duas partes aceitam, né?
E no nosso caso, assim, diferente de uma negociação de uma empresa, uma negociação em vendas, ela difere de maneira plena porque a gente está conversando com uma pessoa que não está no seu estado normal. Uhum. Ele está, o psicológico dele é completamente mexido, mudado. Ele está ainda com receio de um confronto com a polícia, ele ainda vislumbra fuga. Então, a cabeça dessa pessoa está em milhão. Então, a gente não começa do zero. A gente começa do menos alguma coisa para tentar chegar no zero e daí fluir de maneira racional, que muitas vezes é bastante difícil, porque a pessoa traz consigo algum transtorno mental, uma patologia realmente, né? Sim. Mas vamos lá, então a negociação ela precisa dos dois lados. E muitas vezes a gente vai negociar com uma pessoa que fala assim, sai daqui, não quero conversar com você. Mas ele já está conversando. Na cabeça dele ele acha que não, mas ele já está nos dando pistas de como lidar com ele. E daí o que a gente usa bastante, e daí cabe para diversas áreas, mas para nós de uma forma muito mais pesada, é a calibragem. Tentar calibrar as pistas que essa pessoa dá. Algumas pessoas e alguns técnicos até nessa área de comunicação costumam dizer que determinadas expressões da face indicam medo, receio, angústia, enfim. É bastante difícil dizer isso de maneira tão profunda, tão aguda, porque a gente não conhece a verdade daquela pessoa. Então, assim, a gente gosta de dizer que a gente só sabe que uma pessoa está mentindo quando a gente conhece a verdade dela. Isso só com o tempo a gente tem. Então, assim, a negociação, no primeiro momento, ela inicia para tentar arrefecer os ânimos, trazer essa situação que está do -10 ali para o zero, tentar conhecer a verdade daquela pessoa, sendo empático a ela, e depois a gente discute um pouco sobre isso também, para tentar descobrir as pistas que essa pessoa dá para nós, e daí saber em que ponto tocar e que assuntos levar para ela, e de que forma também levar esse assunto para ela, porque cada pessoa recebe a mesma informação de maneira distinta. Então, a gente tem que saber a forma com que eu vou dizer A para o fulano 1, 2 ou 3, né, que pode ser completamente diverso para cada um deles. Legal, entrando nesse ponto aí da empatia, né, que você comentou. Existe uma relação de empatia, uma relação de confiança também, né, no momento da negociação, assim, de fazer a outra parte confiar na nossa parte naquele momento em que estamos negociando. Você não acredita que a empatia e essa conquista da confiança é sempre a melhor opção, em contrapartida com o incentivo do medo, né, da impor um poder ali, né, porque a negociação tem, quando a gente vê a negociação no mercado de trabalho, né, no ambiente corporativo, a gente tem essas duas abordagens ali, né, de pessoas que conseguem negociar de uma forma em que se coloca no lugar do outro e cria um caminho, um elo de confiança, mas a gente também tem algumas situações aí de negociação em que a outra parte tenta exercer um poder, né? Que daí não é nenhuma negociação, né? Como o senhor disse antes, ali a negociação precisa das duas partes em comum acordo, né? Como que o senhor acredita assim nesse caminho entre empatia e confiança na negociação? Bacana. Eu sorri quando você começou a falar, porque parece que a gente brifou antes o assunto, né? Mas bacana. Eu vou começar do final. Você falou das técnicas ali que negociações comerciais trazem. No passado, a negociação policial ela se baseava muito nessas técnicas. Negociação de poder, do bem e o mal, frente russa, eram diversas técnicas que existem no mercado de forma geral, mas que para nós não cabe. A gente não está falando com pessoas em situações normais. Ela está numa situação completamente diversa, então realmente não cabe. E a empatia ela chega de que forma? A gente busca ser empático para construir um vínculo de confiança, por isso que eu sorri, porque você falou justamente isso, vínculo de confiança baseado na empatia, que se chama rapport. Não sei se o Uhum. pessoal já tem conhecimento desse tema, desse nome, né? O rapport, então, é um vínculo de confiança baseado na empatia. E é muito cabível que o policial ele seja empático para a situação daquele SEC. Ah, mas o cara fez um assalto e está mantendo o funcionário daquela loja como refém,
E eu posso ser empático a isso? Claro que sim. Me colocando no lugar dele. Por que ele está ali? Porque é contumaz na prática do crime? Perfeito, eu fui empático, eu entendi. Porque ele perdeu o emprego, tem uma esposa grávida e a única forma que ele achou de levar comida para casa foi assaltando aquele mercado? Beleza, eu fui empático também. E a gente tem que deixar bem claro que empatia é o extremo da simpatia. Ser empático é se colocar no lugar do outro e entender o que ele está passando, por que ele está ali. E eu posso concordar ou não com aquilo. Sendo simpático, eu vou simpatizar com a ideia e com o comportamento dele. Então, se o negociador demonstrar simpatia pela ação do SEC, ele precisa imediatamente ser substituído, porque daí a coisa não vai bem. Então, a gente precisa ser empático e não simpático. Sendo empático, eu entendo os motivos pelo qual ele está ali, mas posso tentar direcionar de maneira persuasiva outras formas de saída. Já que a gente não pode voltar no tempo, a gente entende o que ele está passando e tenta ajudá-lo da melhor maneira possível a sair dali. E se a construção do rapport ocorre, ou seja, esse vínculo de confiança baseado na empatia, o causador passa a crer na nossa palavra, que a gente está ali disposto a ajudá-lo a sair íntegro e ileso daquela situação, aí as coisas caminham até mais rapidamente e mais forte também, mais eficaz. Muito bom. É legal falar do rapport, porque ele é uma técnica que é usada em diversas áreas, né? Inclusive na terapia é uma técnica muito utilizada por terapeutas aí para criar esse vínculo de confiança e conseguir conduzir a pessoa dentro da própria cabeça para conseguir conquistar as respostas, né? Para as dúvidas que inquietam a gente. Caminhando Justamente. para esse lado da negociação fora do ambiente policial, digamos assim, né? Quando a gente está se preparando, aí com certeza a gente está caminhando para essa ideia da negociação dentro do mercado, né, do ambiente corporativo, mas trazendo a sua bagagem, a sua experiência como negociador. Quando a gente está entrando, se preparando para uma negociação, o ideal é a gente pensar na pior resolução possível, ou já entrar confiante de que a gente tem a solução prática e aquele é o único caminho? Poxa vida, isso foi uma pergunta que nunca fizeram para mim, né? Eu acho que os dois extremos, eles são difíceis, né? Achar que é o extremo, pode te colocar para baixo antes, isso depende de cada um, e achar que vai sair bem também pode dar uma baldada de água fria caso não ocorra. O que eu procuro dizer e digo para minha equipe é assim: a gente precisa se conhecer. Eu preciso conhecer os meus pontos fortes, preciso saber os meus pontos fracos, evitar os meus pontos fracos e, assim que for possível, ir forte no meu ponto forte. Então, eu acho assim que primeiro a gente tem que se conhecer bem, saber onde eu consigo chegar, os meus limites e, principalmente, conhecer aquilo que você não é bom ou que você não é tão bom assim, porque a gente nós somos humanos e ninguém é máquina e ninguém vai ser bom em tudo. E nessa área uma máquina não cabe também. Então a gente tem que conhecer os nossos pontos fracos para tentar evitar ao máximo e focar realmente nos pontos fortes. Mas eu ainda, se fosse para eu escolher um desses dois lados, eu rumaria um pouco para que ele assim vá pensando que vai dar certo. A gente tem que crer no que a gente faz, né? Sempre. Com certeza, e acho que além de crer no que a gente faz, é acreditar no nosso preparo, né? Com Não certeza. adianta só ter a confiança, mas quando a gente se prepara o suficiente para encarar uma situação de negociação, a gente cria uma confiança, né? De que é possível seguir por aquele caminho ou fazer com que aquele caminho dê certo, porque você se preparou para aquilo, né? Mas E no o... nosso caso, desculpe te Não, interromper. pode falar, por favor. E no nosso caso, acredito que nos outros também, você falou, né, crer no que a gente faz, no que a gente se preparou. Isso cabe bastante para nós. Muitas vezes o desfecho não é aquele que a gente espera. Acaba sendo um desfecho não tão bom assim ou até ruim. Mas se você conduziu de forma técnica e dentro daquilo que você precisava fazer, a justificativa até desse desfecho não tão bom assim acaba sendo mais fácil. É aceita de maneira mais tranquila porque você agiu
dentro da técnica. É difícil, diferentemente se o encerramento é ruim e você agiu de forma improvisada, é muito mais difícil que as coisas sejam aceitas, né? Sim, com certeza. Mas o senhor tocou num ponto de que, né, nós não somos máquinas, né? A gente está fazendo uma provocação para todos os nossos convidados dessa semana de Humanidade Aumentada, que é fazer a pergunta: você acredita que os robôs poderão substituir o trabalho da polícia em alguma instância? Ou se já existe, né, um trabalho de robôs no sentido, a gente sempre tende a imaginar o robô como aquele robô humanoide do filme, né? E a gente sabe que os robôs, eles na verdade não são só isso, né? A gente tem diversos algoritmos e máquinas que fazem trabalhos robotizados, né? Então, o senhor acredita que os robôs podem substituir o trabalho da polícia em alguma instância, ou se isso já acontece? Vamos lá. Falando em polícia, de maneira geral, é bastante amplo, né? E daí, logicamente, que sim. Nesses casos que você citou, gestão de recursos humanos, de logística, de dados, de maneira geral, sim. Com relação ao trabalho de negociação em crises, eu acho muito difícil. É inviável, hoje em dia, pensar que um software com sequência de perguntas e respostas possam auxiliar no contato com o causador da crise. Eu acho muito difícil isso. Agora, o fato é que a gente tem que se adaptar à realidade de hoje, que não é a mesma de alguns anos atrás. Então, há 10 anos atrás, o isolamento do causador da crise, para que ele fosse o único, para que o negociador fosse a única forma de contato dele com o mundo externo, era muito mais fácil, né? A gente conseguia bloquear o sinal de celular dele e pronto. Hoje em dia, com rede social, o causador está no evento crítico e pode estar fazendo uma live, trocando mensagens, então é muito mais complexo. Por outro lado, a gente consegue também coletar uma gama maior de informações em virtude disso, da vida pregressa até dessa pessoa, do que a gente conseguia antes. Então, é uma via de mão dupla que a gente tem que estar atento sempre. Mas substituir de forma plena, eu acho praticamente impossível. Muito bom. Trazendo aí agora para essa questão do ambiente corporativo, né? A gente sabe que a gente imagina, né? A gente não tem nem como saber isso, mas a gente imagina aí que policiais, negociadores, profissionais que estão lidando com essas situações vivem sob muita pressão, né? É um ambiente com bastante pressão, né? As situações todas. Quais seriam as melhores habilidades que a gente poderia trazer aí dos profissionais da Polícia Militar que atuam em situações de pressão para o ambiente corporativo? Que habilidades a gente precisa ter para lidar com essas situações, esses ambientes com muita pressão? Quando você fala em pressão, a principal virtude que eu imagino assim que a pessoa precisa ter, e eu estou falando pessoa, né, de maneira bem ampla, é a dissociação. A dissociação, a gente costuma dizer que é separar o lado pessoal do profissional, as pessoas dos problemas. Naquele primeiro exemplo que você pediu para eu citar ali, que eu trouxe do bebê, ali a dissociação comeu solta, porque eu tinha que separar aquela criança com o mesmo nome do meu filho, não era o meu filho. As minhas crenças, convicções, ou tudo que eu podia imaginar, ou até mesmo desejar como desfecho daquela crise, tinha que ficar de lado. Eu tinha que atuar ali de forma profissional, lembrar da minha função, por que eu estava ali, que era com o intuito de preservar a vida de todos, independente do que as minhas convicções pessoais ou crenças pessoais pudessem falar ali. Eu acho que, de maneira geral, no ambiente de pressão, o que a gente precisa ter é a dissociação. Lembrar o motivo pelo qual você está ali e separar, tentar dissociar das suas crenças, das suas imaginações ou das semelhanças com a tua vida fora daquilo ali. Acho que talvez seja a principal virtude que a gente precisa ter. Muito bom. É sempre importante a gente lembrar que as situações, na verdade, no ambiente de trabalho, né, elas sempre vêm carregadas ali um pouco de relações humanas mesmo, né? E a gente acaba criando esse vínculo com o colega, com as pessoas que trabalham com a gente, e isso acaba dificultando muitas vezes a gente conseguir negociar e se impor ali.
A gente comentou no começo ali sobre esses diferentes aspectos, né, da negociação. E aí o senhor comentou que a persuasão não é uma forma de manipular, né? Poderia falar um pouco mais para a gente sobre o que é a persuasão? Vamos lá. Então, eu entendo, né, frisar de novo, que é uma forma de direcionamento. Então, a persuasão, ela surge como forma de facilitar a tomada de decisão, né? Então, pessoas, elas acabam decidindo de determinada forma se um clique surge, se um estímulo existe. E a persuasão está ali. Ela trabalha com um estímulo para eliciar determinada ação. E daí nós temos diversas, né? Então, algumas pessoas chamam de princípios da persuasão, desculpe, outras pessoas chamam de gatilhos mentais. Então, nós temos diversos, né? A reciprocidade. Então, você automaticamente se sente no dever de retribuir algo porque você ganhou também. O compromisso, e daí tem até um exemplo bacana para a gente citar, ou seja, as pessoas se comprometem com aquilo que já disseram, com aquilo que falaram, ou com ações que tomaram no passado. Então, o afeto, né? Então, eu costumo atender melhor aquela pessoa que eu gosto, ou que eu conheço, ou porque eu me afeiçoo de alguma maneira com ela. A autoridade é a pessoa que conhece sobre algum assunto. Então, dificilmente eu iria contra aquela pessoa que é doutora em determinada área. Então, são alguns gatilhos, alguma ferramenta que a gente trabalha. E a persuasão é isso. Então, é uma forma de estimular a decisão de uma pessoa, direcionando ela naquele sentido. E é lógico que se a pessoa tiver uma intenção ruim, ela consegue sim direcionar para o mal ou para aquilo que a pessoa quer. O vendedor, não estou dizendo que ele seja uma pessoa ruim, mas tendo conhecimento disso, logicamente que ele consegue efetivar a venda, consegue vender, consegue ir ali um seguro para aquele produto. Me faltou o nome agora, não é seguro, Um os vendedores certificado, uma garantia maior para aquele produto, que daí custa quase o mesmo preço daquele produto, mas ele consegue colocar. Então, é lógico, ele direciona para aquilo que é bom para ele, talvez não seja tão bom assim para o cliente, né? E a negociação trabalha com isso também. Então, a gente trabalha com a reciprocidade, com o compromisso. Então, a gente procura sempre se certificar que a pessoa compreendeu aquilo que foi dito, se ela aceita as coisas naqueles termos, para que a gente possa arrumar para o desfecho pacífico da situação, que é o nosso intuito principal. Muito bom. A gente queria justamente provocar essa fala dos tais gatilhos mentais, né? A gente vê muitos gatilhos mentais voltados para negociação e vendas, mas eu queria reforçar aqui que esses estímulos, essas ferramentas de negociação e persuasão, elas são válidas para outros tipos de negociação também, como o capitão deu aí o exemplo. Queria ir para a nossa última pergunta. Antes disso, queria avisar, gente, que a gente falou de diversas habilidades humanas aqui e a gente vai deixar no link da descrição desse vídeo uma ferramenta muito legal que vocês podem utilizar para avaliar. É uma ferramenta de autoavaliação, como se fosse um teste ali, capitão. As pessoas vão respondendo algumas perguntas que falam um pouco do nosso comportamento do dia a dia de trabalho ali e aí conseguem ter uma média de uma nota média ali dentro de cada uma das habilidades e entender quais caminhos a gente precisa aprimorar e quais caminhos já estão super bem desenvolvidos. Mas aí, indo para a nossa última pergunta de hoje, queria trazer um pouquinho para a vida. Como que o roteiro de negociação aí do BOP, nessa sua experiência de negociação em situações de crise no ambiente de trabalho, conseguem te auxiliar no dia a dia, em situações do dia a dia que são longe da corporação? Puxa, difícil. Difícil, porque daí a gente cai naquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Principalmente em casa, é bastante difícil negociar com os filhos, é complicadíssimo. Mas vamos lá.
primeiro que não existe um roteiro, não existe uma sequência lógica de ações. É fato que para determinado tipo de causador, então se há uma rebelião num presídio, a gente tem um norte, a gente tem uma árvore, um tronco, e daí dessa árvore podem surgir diversos galhos e a gente vai até a última folha, se preciso for. Né? Então, existe um norte, existe uma sequência, chega próximo de um roteiro, sim, mas não é fixo, não é rígido. Né? Mas, assim, o que a gente pode trazer? Eu acho que, principalmente, tentar conhecer o outro, trabalhar com empatia sempre e buscar os sinais que essa pessoa traz. A gente costuma dizer assim, o meu santo não bateu com aquela pessoa, mas por que será? Será que a gente conseguiu se colocar no lugar dela? Talvez se a gente tivesse de maneira efetiva se colocado no lugar dela, o santo poderia bater sim. Né? Então, eu acho que a palavra-chave não é porque virou moda, porque hoje em dia está se falando muito nisso, mas a empatia sim é a palavra-chave, mas a empatia evoluindo para a compreensão, né? Compreender, tentar entender aquilo que o outro está vivendo. É logicamente que a gente nunca vai conseguir entender aquilo que o outro passa, mas tentar compreender o que ele está vivendo. E daí, a partir daí, a comunicação flui melhor, o relacionamento flui melhor também, e uma negociação pode ser bem mais efetiva se a gente agir assim. Perfeito. Muito obrigada, capitão. Agradeço muito a sua participação no dia de hoje. Queria comentar para todo mundo que ficou interessado nesse tema, a gente logo mais está lançando um curso de negociação e persuasão com participação de professores incríveis que vivem isso na prática. Temos entrevista com o capitão Roncaglio dentro do curso, com outras abordagens. E se você tiver interesse, o link para você ficar sabendo mais desse curso está aqui na descrição do vídeo também, assim como o link para fazer a autoavaliação das suas habilidades. Capitão, muito obrigada pela participação hoje, foi um prazer conversar, tirei várias dúvidas e conheci um pouco mais sobre o trabalho da polícia aí nessas situações de crise que a gente sabe que são muito delicadas e que exigem habilidades muito humanas, né, de ter a empatia, se colocar no lugar do outro para fazer uma boa negociação. Muito obrigada por essa participação. Imagina, eu até queria mais tempo. Agora, quando a gente vai falando, a gente vai lembrando de outros exemplos, de outros assuntos que seria bacana tocar também, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Quem sabe já fica aí um gancho para uma próxima. E sempre que vocês precisarem, contem comigo sempre, eu sou parceiraço. A ideia que a Slash traz é uma ideia incrível e sempre que precisarem, contem comigo sempre. Com certeza, vamos contar sim. Teremos outras oportunidades para conversar. No mais, gente, é isso. Espero que vocês aproveitem os conteúdos dessa semana. Eles estão todos disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. E também se inscrevam, ativem lembrete para receberem outros conteúdos. A gente tem diversos quadros aqui no YouTube, onde a gente traz reflexões e informações sobre essas habilidades humanas tão necessárias para a gente construir um futuro melhor. Muito obrigada e até a próxima.